Hoje o Kevin, desenvolvedor aqui da Lean Solutions, vai ensinar para a gente a como fazer uma formatação dinâmica. Ou seja, em um mesmo visual, de acordo com a grandeza do valor, a gente vai ter uma unidade diferente. Então, como a gente está vendo na tabela, se um número for menor, ele vai ficar ali com formatação de centena. Se ele for um pouco maior, ele vai ganhar ali uma unidade de milhar. Se ele for um pouco maior, ele vai ganhar de milhão. E se ele for um pouco maior ainda, ele vai ganhar de bilhão. Observe que, por padrão, quando a gente tenta resumir alguma métrica por alguma ordem de grandeza, por padrão, a gente vem aqui em formatar o visual, vamos em coluna específica, e aqui em exibir unidades, a gente consegue resumir somente por uma ordem de grandeza única. Se eu selecionar em milhares, fica tudo em milhares. Se eu selecionar em milhão, fica tudo em milhão. E aí a centena a gente nem consegue mais ver valor nenhum. Assim como, se eu selecionar em bilhão, fica tudo em bilhão. E a gente mal consegue ver a centena, os milhares e até o milhão fica ruim de visualizar também. Apenas o bilhão fica de forma evidente. Então, quando a gente tem ordens de grandezas diferentes dentro de uma mesma medida, é importante a gente buscar uma alternativa para que a gente veja a medida resumida da maneira adequada, assim como nós temos na nossa tabela aqui da direita. Então, a centena está em normal, os milhares está resumido aqui por mil, o milhão está resumido por milhão e o bilhão resumido por bilhão. A gente consegue fazer isso aqui no Power BI através da formatação dinâmica, tá? E aí, o que é a formatação dinâmica? Nós vamos agora deixar essa medida soma-valor, sem resumir nada, né, no nenhum, para deixar o visual aqui, o número todo cheio. E aí nós vamos editar essa medida soma-valor para que ela fique com a formatação dinâmica. Uma formatação de uma medida, você consegue editar aqui, ó, em ferramentas de medida, tem a formatação, aí existem as formatações padrões, moeda, número decimal, porcentagem, e nós estamos aqui atrás da formatação dinâmica. Então, nós vamos mudar essa medida para a formatação dinâmica. Você consegue manusear a medida, que é o próprio cálculo em si, e você consegue manusear o formato, que é justamente a parte onde você ajusta como essa medida vai ficar, vai ser apresentada dentro do visual. E aqui, quando a gente passa para o formato dinâmico, nós podemos usar a linguagem DAX para fazer isso, mais especificamente através da função format. E aí, ó, nós já temos um script pronto, que eu vou copiar de uma outra medida, que é a medida soma dinâmica, que já está ajustada, e eu vou deixar esse script aí na descrição para vocês, tá? E a gente vai entender como que ele funciona. Então, peguei, vou copiá-lo. Vou colar ele aqui. Pronto, com a fórmula em mãos, aqui para a gente editar o formato, vamos entender como funciona. A primeira variável dessa fórmula é a função select measuring. Essa função nada mais é que trazer a própria medida para editar ela, que é justamente a própria função a própria medida soma valor. E em formato, o que a gente tem? A gente tem as condições a partir das ordens de grandeza para definir quando deve ser cada uma dos resumos aqui das formatações. Então, vamos ver como que vai ficar. A primeira condição, você precisa, na verdade, começar sempre do maior valor para o menor, né? Então, a primeira condição é o maior que ou igual a 1 bilhão. Então, todos os números que forem maior do que 1 bilhão, ou também você já pode fazer a outra condição, que é quando esse número for menor ou igual a menos 1 bilhão. Porque tanto o positivo quanto o negativo terão a mesma formatação, certo? E como que vai ser essa formatação? Olha só, aqui na hora de inserir a formatação, tem esse ponto e vírgula que serve justamente para separar como vai ser a formatação do positivo e como vai ser a formatação do negativo. Ambas vão ser a mesma formatação. Eu quero abreviar, independente se o número é positivo ou se ele é negativo, certo? E aí, a abreviação é essa parte aqui que a gente tem. O zero significa dizer que eu quero que aquele valor apareça sempre, né? Então, por exemplo, sempre eu coloquei 2 zeros aqui depois do ponto, que seria as casas decimais, então sempre vai aparecer 2 casas decimais. O asterisco não necessariamente vai aparecer casas decimais aqui, se houver, certo? Aí, olha só, cada vírgula dessa representa um separador de classe, né? Um separador de milhar. Esse primeiro separador é o separador de milhares, esse segundo aqui é o separador de milhão, esse terceiro é o separador de bilhão, e aí por isso que tem um zero aqui fixo após ele, para poder aparecer sempre o número resumido em bilhão, e se por acaso tiver trilhão, né? Se por acaso tiver algum número de trilhão,
ele vai aparecer aqui como opcional, de forma opcional, né? Vai aparecer corretamente aqui, por causa dessa próxima vírgula, como se fosse 1.000 bilhões, mil bilhões e assim por diante. Mas se você tiver valores da casa do trilhão, o ideal é que você fizesse a formatação do trilhão também, certo? Bom, e aí a gente vai seguindo essa mesma ideia. Aqui na de baixo é a formatação para os valores que são maiores ou iguais a 1 milhão ou menores ou igual a menos 1 milhão. E aí a formatação vai ficar dessa maneira aqui, com o Mzinho, que representa a classe dos milhões, as duas casas decimais depois do ponto, no caso depois da vírgula, fixas, certo? Aí a primeira vírgula vai ser a vírgula dos milhares, a segunda é a vírgula dos milhões, e tem uma terceira vírgula aqui opcional, mas essa vírgula não vai, acaba que ela não vai acontecer porque já vai entrar no bilhão, né? Mas só para manter o padrão aqui mesmo. E aí a gente tem a formatação tanto para o positivo quanto para o negativo. Na ordem dos milhares, a mesma coisa. Para valores maiores ou iguais a 1.000 ou menores ou iguais a menos 1.000. E aí ele vai entrar na formatação com o casinho no final, né? Que seria a abreviação de 1.000 em inglês. Mas você pode colocar qualquer letra, tá? Para qualquer letra de abreviação que você quiser utilizar, ela vai funcionar corretamente. E a última condição é para quando você não quer nenhuma abreviação, que são os números menores do que 1.000, né? Tanto o menor do que 1.000 positivo, quanto o maior do que 1.000 negativo, né? Que aí você não quer que tenha, que é o else, né, do switch que a gente está fazendo, e aí você não quer que tenha nenhuma abreviação. É o próprio número em si, somente com as duas casas decimais depois da vírgula fixas, certo? Quando a gente faz toda essa formatação na variável formato, agora a gente vai retornar o que essa função vai trazer para a gente, tá certo? Como a gente está inserindo variáveis dentro da função format aqui, precisa ter esse padrão, certo? Então, é um padrão fixo mesmo para se utilizar, que é o caso de ter várias aspas, né? De você ter aspas, 4 aspas no final, 4 aspas no início, no final, e mais 2 aspas aqui. É o padrão mesmo para funcionar essa formatação, tá? E aí, no meio, tem a função format, que tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a medida em si, que é aqui a nossa variável valor. E a formatação, que é a nossa formatação condicional, a nossa formatação variável, nós temos aqui como segundo parâmetro o formato. E aí, assim que a gente der aqui o confirmar, né, o OK, nós agora teremos a nossa formatação dinâmica, a nossa formatação condicional, em que, de acordo com cada ordem de grandeza de cada valor da minha medida, ela vai se adaptando, resumindo no valor correto, no valor adequado. E isso, né, a gente observa em qualquer visual, tá? Então, isso vai servir tanto para a tabela que a gente tem aqui, como também para o rótulo de dados que a gente tem aqui, ó, nesse gráfico de colunas, como serviria para qualquer outro visual, um gráfico de barras, uma matriz, enfim, em qualquer visual, a medida funcionaria dessa maneira, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam utilizar essa funcionalidade no dia a dia de vocês. Muito bom, Kevin. Esse conteúdo é um conteúdo muito útil. Com certeza ele facilita a leitura do usuário dos nossos dashboards. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Você se inscrever, curtir, nos mostra que a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva a produzir mais conteúdos ainda para você. Valeu, nos vemos no próximo vídeo.